Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Lizeguê e nessa aula de hoje vamos falar referente à análise dinâmica do movimento circular. Muito bem! Então, vamos analisar as forças que agem no movimento circular? Então, podemos verificar que quando esse corpo realiza um movimento circular, o seu vetor velocidade ele vai variar em cada ponto da trajetória. Mas eu posso garantir sim que esse vetor velocidade ele vai variar na sua direção e no seu sentido em cada ponto da trajetória. Opa! Mas então, se a velocidade está variando em cada ponto da trajetória, na sua direção e no seu sentido, eu posso dizer que então existe uma aceleração associada responsável por essa variação do vetor velocidade. Lembra? Então, eu posso dizer a você que essa aceleração que é responsável simplesmente pela variação da direção do vetor velocidade em cada ponto da trajetória, ela é chamada de aceleração centrípeta. Muito bem. E então, é a aceleração centrípeta que é essa grandeza que é responsável pela variação de quem? Do vetor velocidade em cada ponto da nossa trajetória circular. Então, amigos, olha bem, eu posso dizer com isso que se eu tenho uma aceleração presente nesse movimento, então eu posso afirmar em função da segunda lei de Newton que existe então uma força resultante. Opa! Mas não é uma força resultante qualquer, é uma força resultante centrípeta. Muito bem. Então eu posso dizer que se a segunda lei de Newton afirma que força resultante é o produto da massa vezes a aceleração, então agora eu posso dizer a vocês que a nossa força resultante que vai estar atuando nesse corpo, conhecida como força resultante centrípeta, ela vai ser o quê? O produto da massa vezes a aceleração centrípeta. Que legal! E aí eu posso dizer o quê? Que essa força resultante, ela é uma força com características especiais, sim. Por quê? Porque ela é uma força que ela tem um módulo, ela tem uma direção e tem um sentido. E aí eu posso dizer o quê? Qual é a direção que essa força resultante centrípeta tem? Qual é o sentido que essa força resultante centrípeta tem? Então, eu posso dizer que ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração centrípeta. Ou seja, eu posso dizer que a sua direção é perpendicular à trajetória circular, muito legal, certo? E eu posso também dizer que o seu sentido, o nome já diz, centrípeta, o sentido do centro. Muito bem. Então, olha que interessante. Eu posso, então, ter as características dessa força resultante, certo? Observando a sua direção, como eu já falei, observando o seu sentido e também o seu módulo. Claro! Então, eu vou dizer o quê? Que a força resultante centrípeta, como ela é o produto da massa vezes a aceleração centrípeta, então eu posso dizer que, lembrando, vamos lembrar, quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela pode ser definida como sendo velocidade ao quadrado sobre o raio. Velocidade o que? Linear ou escalar. Então a aceleração centrípeta é a velocidade escalar ao quadrado sobre quem? O raio. Então eu posso dizer que a força centrípeta pode ser determinada como sendo a massa vezes a velocidade linear ao quadrado sobre raio. Aí está a nossa equação. Ah, mas vamos lembrar de uma coisa, sim. Vamos lembrar que essa velocidade escalar ou linear também pode ser definida, podemos fazer uma relação dessa velocidade com a velocidade angular, já que estamos falando de quê? De um movimento circular. Então vamos lembrar? Vamos lembrar daquela relação? Toda grandeza escalar é igual a uma grandeza angular vezes o raio. Então, eu posso dizer que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Muito bem, isso aí é importante para a gente perceber. Então, eu vou chegar para você e dizer que eu também posso escrever a força centrípeta como sendo quem? O produto da massa vezes a velocidade angular vezes o raio. Olha que legal! Então você verifica que essa força resultante centrípeta, que é uma força que age no movimento circular, certo? Ela pode ser definida em função da velocidade escalar, como também ela pode ser definida em função de quem? Da velocidade angular. Então lembrar sempre que toda vez que eu tenho um corpo
um objeto descrevendo uma trajetória circular, associada a isso eu vou ter o quê? Uma força resultante centrípeta. E essa força resultante centrípeta, ela é calculada como sendo o produto da massa vezes a aceleração centrípeta, observando que a força resultante centrípeta tem sempre uma direção perpendicular à trajetória e o sentido do centro. Então, gente, não existe movimento circular sem ação de quem? Da resultante centrípeta. Perfeito? Então, vamos ver algumas das aplicações referentes à força centrípeta. Ok? Então, acompanhe as nossas aulas do Banca Virtual, assine o nosso canal, dê o like e diga se você gostou de nossa aula. Perfeito? Então, vamos ver?